O laudo que vai apontar a causa da morte da menina de 7 anos que deu entrada no hospital em estado grave depois de tomar mamadeira de leite com chocolate deve sair em até 10 dias. Gente, essa história está intrigando demais, né? Hoje a nossa repórter Ludmila Osório conversou com o delegado que está à frente do caso e ouviu também um médico do hospital sobre esse tipo de ocorrência. O delegado responsável pelo caso diz que não há necessidade de ouvir os pais da criança antes do resultado do exame com a causa da morte. Por hora, não temos nenhuma suspeita, nada, nenhum fato que destoe daquilo que foi noticiado pela própria família. Antonella Ferreira Valentim Caldeira tinha apenas 7 anos. Ela chegou a ser levada para a Santa Casa, mas segundo o boletim de ocorrência, a menina já estava sem os sinais vitais. A médica que prestou socorro informou que foram feitas manobras de reanimação por 50 minutos, sem sucesso. Ela informou ainda que a criança não tinha problemas de saúde conhecidos. Os pais contaram que Antonella passou a tarde no shopping com a irmã mais velha, que foram ao cinema e comeram, retornando para casa no período noturno. Antes de dormir, foi preparado pelo pai leite com achocolatado e que a criança, após ingerir o alimento e deitar-se, de imediato começou a se sentir mal. Vomitou e perdeu a consciência. Como os pais moram perto da Santa Casa, decidiram socorrer a menina. A mãe disse que a filha chegou sem consciência, mas ainda respirava, o que foi negado pela médica. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e a polícia ainda aguarda o resultado da perícia. O caso foi registrado como morte suspeita, procedimento comum, segundo o delegado, quando não existe uma causa determinada. A alternativa, quando o delegado, quando o responsável pela ocorrência vai digitar, tem as várias hipóteses. No caso de morte desconhecida, é feito dessa forma. Então, mas isso não significa que seja uma morte violenta. Só a partir agora do resultado da necropsia é que nós vamos poder saber se houve realmente um fato criminoso, aí sim passível de investigação, ou se houve uma morte natural e o boletim de ocorrência e a investigação é arquivada. Coisa, né, gente? Eu ainda acho que aconteceu alguma coisa aí de doença desconhecida, um mal súbito. Não consigo entender essa história, sabe, gente? O corpo da menina foi enterrado hoje de manhã no cemitério Bom Pastor. Você imagina a família, a tristeza, né? A família ainda está muito abalada, não quer comentar o caso, a gente tem que entender. E ainda sobre esse assunto, deixa eu conversar ao vivo com a nossa repórter Ludmila Osório. Lud, uma boa noite para você. Esse caso intriga a gente, né? Porque, assim, e até a opinião pública, porque todo mundo quer saber o que realmente aconteceu. E não pelo aspecto de crime mesmo, mas, de repente, se essa menina tinha uma doença que ninguém conhecia, alguma coisa assim, e o diretor da Santa Casa falou, sobre os procedimentos adotados no atendimento desse tipo de ocorrência, como aconteceu com essa menininha, né? Falou sim. Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Hoje à tarde, agora há pouco, eu conversei com o Dr. Marcelo Puga, que é diretor técnico da Santa Casa. Ele acompanhou o caso dessa menina de 7 anos, que acabou não resistindo, falou que ela chegou em parada no hospital e apesar de todas as manobras aí de reanimação, como a gente viu no boletim de ocorrência, não foi possível fazer com que ela revertesse a situação, que os médicos revertessem a situação dela. O que acontece é o seguinte, Pagliani, com esse caso, acabaram levantando muitas informações, muitas especulações. O doutor falou o seguinte, principalmente, Pagliani, um alerta, porque depois disso, muitas mães ficaram preocupadas com o fato de que a criança tinha tomado leite com achocolatado. Ele disse o seguinte, não é o caso de uma broncoaspiração, ou seja, alguma coisa estranha nas vias aéreas. Por exemplo, a menina de 7 anos, ela já tem condições suficientes para, se ela tivesse engasgado ali, passado mal com leite, com achocolatado, ela teria levantado para vomitar. Isso não causaria o que causou uma parada cardíaca. Então, tudo isso ele disse que vai ser apurado com autópsia, que deve sair nos próximos dias. A polícia também está aguardando, a gente viu aí na reportagem o delegado falando que está aguardando o laudo da perícia para saber de fato qual foi a causa da morte. Mas o doutor Marcelo Puga, diretor técnico da Santa Casa, ele deu detalhes a respeito desse caso e também no caso de uma parada, como a menina chegou, o que pode ser feito. Os primeiros minutos são essenciais nas manobras ali
de reanimação e também falou, a gente viu aí no boletim de ocorrência que a mãe, ela falou que a menina estava respirando quando chegou. Só que é muito difícil, segundo o médico, avaliar tudo isso, porque a mãe estava muito nervosa com a situação, então com certeza ela não tinha condições naquele momento de perceber como a criança estava. Vamos acompanhar a entrevista do diretor técnico. O que consta no momento do atendimento é que prontamente na admissão ela estava em parada cardiorrespiratória. A mãe fala que ela estava respirando, mas é difícil para a mãe avaliar uma situação até pelo momento de nervoso, né? Tem toda a questão subjetiva, né? Tem a questão talvez até da falta do conhecimento propriamente dito, mas na verdade o contexto de reconhecimento é propriamente dito da parada cardiorrespiratória. Doutor, o que fazer num caso desse de parada cardiorrespiratória? Independentemente da idade, independentemente da causa, quando a equipe se depara com o contexto de parada cardiorrespiratória, o mais importante é prontamente se iniciar as medidas, as manobras de reanimação, né? Que consiste basicamente na massagem, né? Na manobra de reanimação com massagem cardíaca e, se tiver no ambiente hospitalar, toda a questão de suplementação de oxigênio através da intubação, né? A taxa de mortalidade ela é inversamente proporcional ao tempo de reconhecimento e à efetividade das manobras. Então, a partir do momento do reconhecimento, que se determina de fato é o início das manobras de reanimação. A parada cardiorrespiratória ela tem inúmeras causas, né? E aí, independentemente de se ter ou não patologias de base, isso pode ou não estar implicado, né? Os exames ainda precisam ser apurados, mas nós não conseguimos nesse momento definir nada em relação ao diagnóstico. Pois é, Lude, uma situação muito difícil, né? Eu não sei assim, mas eu tô achando assim que esse laudo aí pode trazer uma resposta importante, porque quem tem criança de 7 anos e você mesmo acompanhou isso, a criança andava em shopping, brincava, tinha um dia normal e de repente, depois de tomar um leite, que eu não acredito que tenha relação com o que ela passou, mas sim com alguma coisa que, de repente, alguma doença que ninguém sabia ou alguma coisa do tipo, vai parar no hospital, né? Assusta muito, né, Lude? Bastante, principalmente pais, né, de crianças nessa idade, porque a menina tinha 7 anos, a gente viu aí no boletim de ocorrência, no relato da família, ela esteve no shopping com a irmã, comeu, brincou bastante, foi no cinema e aí volta para casa durante a noite e acontece isso. Então tudo isso deve ser avaliado a partir de um laudo da perícia, depois do resultado da autópsia, para saber de fato o que aconteceu. Eu até questionei o Dr. Marcelo Puga, o médico, diretor técnico da Santa Casa, se ela poderia, porque a gente viu aí que a médica falou que ela não tinha nenhum problema de saúde conhecido. Se ela poderia ter um problema de saúde que a família não soubesse. Ele disse que é difícil avaliar, mas dificilmente ela não teria sido notado por um pediatra de uma doença de uma causa desconhecida. Então, tudo vai depender agora do laudo da perícia, com a causa da morte, do resultado da autópsia, para aí os médicos, os profissionais, até a polícia, avaliarem tudo que deve ser feito a partir daí. Né, Pagliani? Verdade. Obrigado, viu, Lude? Obrigado aí pela agilidade, aí, pela sua correria. Agradecer ao doutor Marcelo Puga que cedeu essa entrevista para a gente e vamos aguardar, né? E mais uma vez, em nenhum momento aqui a gente vai colocar isso como uma hipótese criminal. Eu acho que isso é em última hipótese. A gente tem que só pensar nisso depois do laudo, depois da resposta. Eu estou acreditando muito numa questão que pode ter acontecido um mal súbito mesmo nessa criança, sei lá, se engasgar alguma coisa. Vamos com calma, gente, porque eu acho que para a família agora é um momento muito delicado. Acabou de enterrar a filha de 7 anos, uma situação bem complicada, né? Mas claro que gera uma curiosidade para saber do que essa menina morreu. Acho que é a resposta principal que a gente precisa ter aqui.